Amigos, eu voltei! Como vocês estão? O Na Volta Eu Te Conto voltou! Amigos, eu tava com tanta saudade de conversar com vocês. Espero que vocês tenham passado bem esse pouquinho mais de um mês sem podcast. E eu tô tão feliz de voltar. Acho que essa é uma parte boa de tirar férias. Acho que tirar férias é uma coisa boa, né? Tipo assim, eu adoro o meu trabalho, eu adoro o ambiente do meu trabalho, eu amo meus colegas, tudo é ótimo, mas querendo ou não é trabalho. E acho que trabalho a gente sempre precisa ter um momento no ano assim que a gente dá uma descansada, dá uma espairecida. Foi tão bom. Quando eu voltei eu tinha até esquecido minha senha, meu login, meu usuário no computador. Então acho que isso é um sinal de que as férias foram boas, né? E, enfim, como vocês lembram, né, eu fui para Dinamarca nessas minhas férias e acho que tanto esse episódio quanto os próximos talvez sejam um pouco sobre isso. Não só sobre a viagem em si, mas sobre coisas que essa viagem me fez pensar, assim, sabe? E o tema do episódio de hoje que eu pensei pra gente conversar é o meu lugar no mundo. Vocês já pararam pra pensar sobre isso? Sobre qual que é o lugar de vocês no mundo? Porque isso foi um pensamento muito presente durante a minha viagem de férias. E aí, agora que eu voltei também, esses primeiros dias, muitas coisas me fizeram refletir sobre isso, né? Eu acho que a gente tem um lugar que a gente nasce, né? Um lugar que a gente cresce, que a gente chama de casa. Tem um lugar que a gente mora atualmente, né? Mas nem sempre o lugar que a gente mora é a nossa casa. Vocês não concordam? Tipo assim, vocês se sentem em casa no lugar onde vocês moram? Esse é um rolê que eu tenho pensado, mas eu tenho uma relação boa com Porto Alegre, eu acho, sabe? Eu gosto de morar aqui em Porto Alegre, mas eu acho que de vez em quando me vem uns pensamentos assim. Eu acho que, tipo, todo mundo tem, né? Na cidade que mora, às vezes pensa, tipo, será que eu devo morar aqui? Será que eu não devo morar aqui? Será que eu me sinto em casa aqui? Enfim, e aí... Quando eu fiz o meu intercâmbio para Dinamarca, lá em 2014, a única referência de casa que eu tinha era a casa dos meus pais, a casa da minha família, que eu cresci, né? E aí quando eu fui para Copenhague, eu fiquei 1 ano lá. Gente, em 1 ano a gente consegue criar muitas relações, sabe? E no final do meu intercâmbio eu me sentia muito em casa, eu me sentia à vontade naquela cidade, eu me sentia bem, eu gostava de morar lá. E eu lembro que quando eu voltei, muitas pessoas me perguntavam assim, por que tu voltou? Por que tu não ficou lá? Tipo assim, gente, eu tinha 17 anos, tinha acabado de fazer 18 anos. Eu acho que é muito difícil fazer escolhas assim, sabe? De tipo, se mudar totalmente pra um lugar. Enfim, acho que talvez se eu tivesse feito essa escolha, acho que ia ser um pouco precipitado, sabe? Não tinha feito faculdade, eu não sabia direito o que eu ia querer fazer da minha vida. Acho difícil, assim. Mas era uma pergunta que muitas pessoas me faziam, sabe? E agora que eu voltei das minhas férias, de novo, assim, muitos questionamentos. Primeiro que quando eu tava lá nas minhas férias, todo mundo que eu encontrava perguntava assim, e quando você vai se mudar pra Dinamarca? E eu ficava tipo assim, gente, eu vou me mudar pra Dinamarca? Nem eu tava sabendo. Enfim... Aí agora que eu voltei também, acho que eu compartilhei um pouco da minha viagem nos meus stories e várias pessoas me responderam nos stories, tipo, mensagens do tipo, nossa amigo, eu tô te vendo tão feliz, tu parece pertencer a esse lugar. Tipo, mensagens diversas, mas que basicamente diziam isso. Tipo, estou te vendo muito radiante, como é bom te ver feliz, tu parece... assim, que tu merece morar aí, sabe? Enfim. E essas mensagens, obviamente, junto com tudo que eu tava vivendo, alugaram um triplex na minha cabeça, né? E
E eu acho que tem uma questão sobre, enfim, quem eu sou interferir nos lugares onde eu moro e essa percepção de onde morar, sabe? Tem esse fator de eu ser quem eu sou interferir muito no lugar onde eu vivo, ou no lugar onde eu quero viver, ou nos lugares que eu me sinto bem, sabe? Que eu acho que eu consigo me sentir em casa. Por exemplo, desde quando eu era muito pequeno, né? Eu cresci em IP, que é uma cidade de 6, 7 mil habitantes, né? E desde muito pequeno, tipo assim, sei lá, eu lembro desde as minhas primeiras memórias, né? Que, enfim, eu me sentia diferente e tudo mais. E desde muito pequeno eu sabia que eu não poderia morar ali, né? E eu fui crescendo não gostando de morar ali, porque eu sabia que ali eu não ia conseguir ser quem eu sou, sabe? E enfim, eu acho que é muito ruim, sabe? Existirem lugares onde você não pode ser quem você é. Infelizmente, para quem faz parte da comunidade LGBT, isso é muito comum. E eu fico pensando que as cidades do interior, principalmente aqui no Brasil, elas são lugares muito hostis para quem faz parte da comunidade, né? Porque normalmente as pessoas são mais conservadoras, são mais religiosas. E tem também aquele fator de que, tipo, as pessoas sabem mais sobre a sua vida, elas são mais presentes sobre os acontecimentos da sua vida. De todas as esferas, né? Então, por exemplo, assim, aqui em Porto Alegre eu me sinto mais à vontade pra ser quem eu sou, pra sair com quem eu quero e tudo mais. No interior todas as pessoas ficam sabendo de tudo, né? Enfim, e existem muitos julgamentos, assim. Então era muito complicado, assim. E hoje em dia eu não moro mais em IP, né? Você sabe. Mas hoje em dia eu consigo ter uma relação melhor com IP, assim. Eu gosto da cidade. Quando eu vou pra lá, eu me sinto à vontade quando eu tô na casa dos meus pais. Obviamente, quando eu saio, sempre tem, tipo, mais olhares, mais julgamentos, essas coisas, né? Mas eu tenho uma relação muito melhor com a cidade. Eu adoro ir pra lá, visitar minha família, eu gosto do lugar e tudo. Só que é um lugar que eu sei que eu não conseguiria construir uma vida lá, sabe? E eu acho que, tipo, talvez, né, pra quem é hétero, pra quem tem uma vivência, assim, heterossexual, óbvio, cada pessoa, né, tem as suas questões, mas eu acho que eles não têm esse, digamos assim, eles têm esse privilégio de poder morar onde eles quiserem e ter a possibilidade de ser feliz onde eles quiserem, sabe? Eu tenho muitos amigos, muitos colegas da escola que permaneceram em IP e estão vivendo, construindo uma família, conseguem trabalho e tudo, sabe? Eu sendo quem eu sou lá em IP, eu provavelmente não ia conseguir trabalho, ia ser muito mais... Gente, eu ia me relacionar com quem? Porque se tem outro gay lá, outros gays lá, ou não são assumidos, ou enfim, não são bem resolvidos. Enfim, talvez tenha outros que eu não conheço, enfim, né? Mas enfim, naquela época que eu morei lá, é a visão que eu tenho, né? Daquela época que eu morei lá, mas enfim. Tipo assim, muito difícil. E aí como você vai construir uma família, vai querer ter um relacionamento num lugar onde as pessoas têm um julgamento muito errado sobre quem você é, não te dão oportunidades, né? Então, tipo assim, muitos amigos, tipo assim, quando eu vou pra lá, óbvio que eles não falam na maldade, mas eles falam, tipo assim, ai, tu teve que morar longe, né? Ai, tu quer ir morar... Gente, não é que eu tenho que morar longe, é que, tipo assim... Ou vocês querem que eu fique em IP e faça o quê da minha vida? Sabe? Tipo assim, é simples. A gente tem vivências muito diferentes, realidades muito diferentes. Infelizmente, ser quem eu sou não me apresenta muitas oportunidades para crescer em IP ou, enfim, seja lá uma outra cidade pequena do interior, né? Então, assim, pra mim foi uma escolha simples, né? E, não é, e tipo assim, eu acho que tem mais
oportunidades e mais chances de eu ser feliz vivendo numa cidade maior, porque aí eu tenho mais liberdade, eu tenho esse benefício de ser uma pessoa anônima qualquer nas ruas aqui. Eu tô, tipo, agora falando com o microfone, as pessoas não sabem quem eu sou, as pessoas que eu encontro aqui, né? Obviamente elas devem perceber minha sexualidade, enfim, né, pelo meu jeito, por ser quem eu sou, mas tipo assim, tem muito menos julgamentos, entendeu? Tem mais pessoas que moram na cidade, consequentemente mais pessoas LGBTs, consequentemente mais oportunidades para eu conhecer pessoas, né, afetivamente, enfim. E também tem um mercado de trabalho que busca, de certa forma, uma diversidade, ou existem oportunidades para quem faz parte de uma diversidade, né? Então, assim, é incomparável, né? E aí, enfim, fui para minha viagem lá, né? Agora voltando à Dinamarca, e essas perguntas mexeram muito comigo, porque mesmo eu ter voltado lá 10 anos depois de ter morado lá, é muito estranho, é muito bizarro, porque eu ainda me sinto em casa lá. Eu ainda me sinto como se fosse a minha cidade. Tava na casa da minha host family lá, da minha família hospedeira, e eu me sentia em casa com eles, eu me sentia em família com eles. E isso, primeiro, me deixou extremamente feliz. E segundo, me deixou extremamente assustado, assim, né? Porque eu fui muito feliz lá quando eu morei. E agora que eu voltei, eu tava sendo muito feliz. Gente, eu encontrei muitos amigos da escola. Eu encontrei muitas pessoas queridas, sabe? Fiz novos amigos. E é muito louco as pessoas, enfim, abrirem um espaço pra me encontrar no dia a dia delas, que é super corrido, de trabalho, de rotina. Muitos, tipo assim, moram junto, casaram, então têm filhos, assim. Abrir um espaço pra me encontrar mesmo depois de 10 anos, assim. Eu acho que foi uma coisa muito especial, assim. Teve um episódio também que, tipo assim, eu fui reconhecido nas ruas em Copenhague. Tá bom pra vocês? Um podcaster famoso que tá aqui falando com vocês, tá? Eu tava caminhando lá com a minha mãe e com meu irmão lá da Dinamarca, e um cara, no meio do parque, um cara começou a acenar. E daí minha mãe falou, ai, com licença, a gente se conhece? E daí ele falou, ai, eu acho que eu conheço aquele menino ali, o nome dele não é Jean, ele estudou na escola tal, há uns 10 anos atrás. Eu sem reconhecer o menino, assim, com os olhos desse tamanho, pensando, meu Deus. Daí ele, ai, meu nome é Albert, eu sou amigo do fulano, a gente, enfim, se viu algumas vezes na escola. Nossa, daí quando ele se apresentou, eu lembrei quem era, eu fiquei com muita vergonha, mas tipo, muito fofo, sabe? Tipo assim, gente, eu morei lá 10 anos atrás, e o menino me viu de longe, lembrou quem eu era, acenou, veio falar comigo, e nem era alguém que eu era muito próximo, entendeu? Aí eu fiquei pensando, gente, tipo, eu devo ter causado alguma boa impressão nele, pra ele lembrar meu nome, lembrar quem eu era. A gente não era nem colegas, sabe? Pra ele ter acenado. Enfim, ai, situações que fazem eu pensar assim, tipo, então na real eu também pertencia a esse lugar há 10 anos atrás. Talvez eu pertença a esse lugar agora, sabe? E, né, e muito nesse intuito de, tipo assim, pensar os lugares pra morar, pra construir coisas, né, relações, sendo quem eu sou, faz muito eu pensar sobre, tipo assim, talvez em Copenhague, talvez eu me sinta mais em casa que Porto Alegre, é uma possibilidade, eu não tô afirmando isso, mas tô compartilhando com vocês aqui perguntas que me vieram à cabeça, sabe? E aí, antes de ir pra Dinamarca, eu fui pra Portugal. Não sei se eu comentei isso com vocês, visitar minha prima, que mora lá, né? Ah, inclusive ela ouve o podcast. Camila, eu te amo muito. Obrigado pelos dias em Portugal. Eu amei. E isso também me alugou um triplex, né? Eu conversei com ela sobre, tipo assim, é muito legal ver uma pessoa muito próxima de mim se mudando pra um lugar que é distante, que é difícil se mudar. Acho que quem já se mudou pra alguma cidade diferente
sabe o como é difícil construir novas relações, né? E, enfim. E ainda mais para outro país, onde as diferenças são ainda maiores, né? As diferenças culturais, assim. Então é uma inspiração ver pessoas próximas de mim tendo essa atitude, sendo felizes e conquistando coisas, e trabalho, relações. Enfim, gente, muito feliz, sabe? É uma inspiração e eu acho que, tipo, às vezes a gente se acomoda, assim, no lugar que a gente tá, sabe? E é aquilo que eu falei no início, não é porque que a gente mora num lugar que necessariamente aquele lugar é a nossa casa, sabe? Às vezes a gente não descobriu a nossa casa ainda, sabe? Fiquei pensando muito nisso. Às vezes a gente já descobriu e a gente não quer aceitar que a nossa casa é a nossa casa, sabe? Eu fiquei pensando muito nisso, tipo assim, com relação à Dinamarca, Copenhagen, sabe? Porque eu fui muito feliz lá, eu amo lá. E, tipo assim, eu vi que meu dinamarquês é muito bom ainda, que os meus laços de amizade são muito fortes, os meus laços familiares são muito fortes. As pessoas têm um carinho enorme por mim, sabe? E eu preciso aceitar que ela também é minha casa, sabe? Não sei se eu tô delirando, o que vocês acham? Mas, tipo assim... Aí, eu fiquei pensando também, como as pessoas ficavam perguntando, quando você vai morar na Dinamarca? Quando você vai se mudar pra lá? Tananã. Que, por muito tempo na minha vida, eu tive essa vontade, eu tenho essa vontade. Só que eu acho que por muito tempo na minha vida, eu pensei que, internamente, né? Óbvio que eu cheguei a essa conclusão agora, né? Consegui ver esses pensamentos de uma forma mais clara agora. Mas antes eu não sabia o que me impedia de ir pra lá ou de levar essa ideia adiante. É que, tipo assim, eu pensava que eu não merecia morar lá, sabe? Porque é um lugar tão bom, é um país desenvolvido, enfim. Com relação a direitos para a população LGBT, é um país muito mais à frente do que o Brasil, sabe? E eu acho que por muito tempo eu pensei que eu não merecia morar lá, que eu precisava ficar aqui no Brasil, não sofrendo, sabe? Mas que eu não merecia ter uma vida talvez mais tranquila ou mais calma. Não tô dizendo tudo isso pra anunciar que vou morar lá, nem nada, sabe? Mas quem é mais próximo de mim sabe que eu tenho uma relação muito legal com a Dinamarca e que eu penso em algum momento da minha vida morar mais um tempo lá, 1, 2 anos, eu não sei, né? Enfim, mas que esses pensamentos fizeram eu perceber que como a gente se sabota também, sabe? Porque, tipo, é um lugar que eu sou muito feliz lá. E aí eu, sei lá, em algum lugar da minha cabeça ficava pensando que, tipo, não, tu não merece morar lá. Tu merece, tipo assim, as coisas lá iam ser mais fáceis pra ti. Tu não merece ter coisas fáceis, sabe? Parece uma coisa assim. Enfim, eu fiquei refletindo muito sobre isso. E aí, olha só como as coisas são. Vocês sabem aquele meu episódio do universo, sabe? Que o universo fica mandando umas mensagens pra gente? Então, um amigo meu me chamou pra ir no cinema esse final de semana e eu meio que topei sem nem ver direito qual filme que era. E aí eu cheguei lá, era um filme do estúdio Ghibli, né? Não sei se vocês conhecem, é o filme Serviço de Entregas da Kiki, tá? Do Miyazaki, né? E aí eu fui despretensiosamente, é um filme de animação, obviamente. E eu fui assistir despretensiosamente, eu não sabia sobre nada do que se tratava. Gente, mas esse filme, ele veio com as duas pernas retas na minha cabeça e me deu uma voadeira. Que eu assim, me bateu tão forte. Porque, basicamente, no filme, a menina, né, a personagem principal, que é a Kiki, ela é uma bruxinha e pra ela se tornar uma bruxa mesmo, né, ela aos 13 anos precisa sair de casa, escolher uma nova cidade pra se mudar e fazer um ano de treinamento, né? E aí logo no começo ela vai pra essa cidade e ela passa muito perrengue, muitas dificuldades, né? E eu acho que isso que a gente tava falando sobre se mudar de cidade, se mudar pra um lugar novo, o filme representa isso muito bem. E no meio do filme ali, ela vai encontrando pessoas
que ajudam ela, né? E aí ela vai conseguindo um lugar pra ficar, e daí ela vai conquistando uma amiga. Enfim, gente, o filme, de modo geral, ele tem muitas interpretações, assim, é um filme muito lindo, mas eu achei ele um filme muito sensível de relações, assim, sabe? Relações humanas, assim. E eu tinha acabado de relembrar tudo isso, como tinha sido a minha experiência de chegar num lugar novo sem conhecer ninguém e receber ajuda. Porque assim, eu fui encontrando meus amigos e a minha família lá na Dinamarca e eu ia lembrando, tipo, o quanto aquelas pessoas tinham me ajudado há 10 anos atrás, na escola, a fazer os trabalhos, a me localizar na cidade, a não me sentir sozinho, a aprender dinamarquês. Tipo assim, as pessoas me ajudaram muito, 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 muito. Então eu tava com um sentimento de gratidão enorme, assim, de estar reencontrando essas pessoas que me ajudaram tanto, sabe? E aí eu vi esse filme, tipo, as pessoas ajudando a Kiki. Gente, sério, aquilo... eu me emocionei muito, porque eu me via naquelas situações, sabe? E aí no final ela manda uma carta para os pais dela, que estão super preocupados em onde que ela tá morando, se ela tá bem, né? E aí ela manda uma cartinha falando o quanto é difícil, mas o quanto ela ama aquela cidade, sabe? E eu acho que, tipo assim, gente, a nossa vida ela sempre vai ter dificuldades. Se eu morar aqui em Porto Alegre, se eu morar em Copenhague, né? Acho que não depende tanto do lugar que a gente mora. Tipo, a gente sempre vai ter nossos problemas, sempre vai ser difícil, sempre vai ter dificuldade, né? Que nem ela falou ali na cartinha, tipo assim... né? Nem sempre é fácil, mas ela tava muito feliz naquela cidade. Quando eu morei em Copenhague também, tipo assim, eu tinha muitos dias difíceis, né? E é difícil tu ser estrangeiro num lugar, né? Tu não falar bem o idioma, tu não conhecer tanta cultura. Sempre vão ter essas dificuldades. Mas ao mesmo tempo eu também amava aquela cidade, igual a Kiki, entendeu? Então, nossa, foi um filme que mexeu muito comigo, principalmente depois de ter ido lá, agora nas minhas férias, né? E fez eu pensar muito, assim, sobre qual é o meu lugar no mundo, assim, sabe? E, tipo... Porque é isso, eu tava falando antes também, né? Tipo, às vezes a gente só vive no lugar, só cresce, só faz a escolha óbvia de, tipo, ir pro lugar mais perto, morar ali, e vai levando a vida, mas, tipo... Às vezes, né, tipo, a gente também tem escolhas de onde a gente quer morar e, enfim. E eu sou uma pessoa muito, tipo, assim, que não é tão presa, assim, à zona de conforto, sabe? Então acho que isso é uma coisa boa, assim, porque ter essas perguntas de novo na minha cabeça fizeram muito eu me perguntar, assim, sabe? E talvez aprimorar essa vontade de morar de novo na Dinamarca ou em algum outro lugar, enfim, sabe? Porque eu tenho muita vontade de ter outras experiências, assim, eu acho que morar em lugares diferentes sempre tu acaba aprendendo muito, assim, sabe? Enfim. E aí eu queria ter essa conversa com vocês, assim, contar um pouquinho de como foi as férias, mas também de compartilhar esses pensamentos, assim. Eu queria muito saber também se vocês pensam sobre isso, se vocês acham que vocês estão no lugar de vocês no mundo, sabe? Se vocês já encontraram um lugar de vocês no mundo. Acho que isso vale não só para cidades, mas para pessoas também, porque isso é uma coisa que eu fiquei refletindo muito nas minhas férias, que muitas vezes os lugares também são pessoas. Fiquei pensando sobre isso. Meio forte eu achei, sabe? Porque às vezes a gente só é feliz nos lugares porque a gente tá rodeado de pessoas que a gente ama, sabe? Porque naqueles lugares a gente encontrou pessoas que tornam aquele lugar melhor, mais bonito, mais agradável, mais tudo, sabe?
Da mesma forma que, tipo assim, eu tava lá em Portugal com a minha prima e um outro amigo meu da Alemanha que eu amei, tava com muitas saudades, veio lá nos encontrar. E, tipo assim, eu amei Portugal, os lugares são ótimos, mas, tipo assim, eu também amei os lugares porque eu tava com pessoas incríveis, que tornavam os momentos incríveis. Então, tipo assim, eu podia estar em Lisboa, mas eu podia estar em Vila Segredo, eu podia estar em qualquer lugar, entendeu? Que eu ia amar de qualquer forma, com aquelas pessoas. Então, eu acho que é uma forma que eu penso também, assim, sabe? De que, tipo, os lugares, eles são pessoas, assim, a gente vai gostar de alguns lugares se a gente estiver com as pessoas certas. Assim, eu acho, fiquei refletindo muito sobre isso também. Vocês concordam? Ou vocês acham que é um delírio e os lugares são só, tipo, coisas paradas, assim? Mas não sei, né? Galera, eu já tô quase chegando em casa, mas eu queria dizer que eu tava com tanta saudade de gravar podcast. É uma coisa que eu gosto tanto de fazer. E queria muito que essa ideia crescesse mais, sabe? Que mais pessoas ouvissem podcast. Não gosto de ficar pedindo ajuda, pedir pra galera comentar e tal. Mas eu acho que sempre quando a gente tá com um projeto que depende muito de visualizações, compartilhamentos, comentários, é meio que uma obrigação a gente ficar pedindo, né? Mas quem tava com saudades, digita nos comentários. Só pra eu saber quem tava com saudade. Mas é isso, eu queria agradecer muito a vocês pela companhia hoje. Dizer que eu tava com muitas saudades. E quero muito saber se vocês compartilham desses pensamentos, se vocês já tinham pensado sobre isso, se fez sentido pra vocês. Porque eu gosto muito de todo mundo que tá aqui me ouvindo. São pessoas especiais e eu acredito que a gente tá criando um ambiente de pessoas boas, sabe? Eu tenho certeza que esse podcast ele só chega a pessoas legais. Então, se você tá ouvindo esse podcast, saiba que você é muito especial pra mim. E a gente se vê na semana que vem. Tá bem? Um beijão e obrigado pra quem ouviu até aqui. Fiquem bem essa semana, tá? Um beijo, tchau!